Uou, salve, salve. Olha alguém que está mais barbudo que você, David. Olha. Boa tarde, Júlio. Oi, Isa, tudo bem? Bem? Boa tarde, professor. Boa. Boa tarde para todos e Eu não para tenho inveja todas. disso não, o meu já é autossuficiente. Ah, seu bigode é autossuficiente, claro. Por que não? É, dessa barba branca aí, professor, tenho inveja nada. Passa um platinado aí que você consegue. É, safadinho. Bom, hoje eu preciso recuperar um pouco, né, gente? Quarta-feira, algum palmeirense cortou minha internet. Eu sei que foi um palmeirense, certeza que foi um palmeirense. E eu fiquei sem internet desde as 9 da manhã até, sei lá, umas 8 da noite. Assim. Foi bem terrível, né? E hoje em dia, sem internet, não dá para eu trabalhar. Simples como isso. Então, minha manhã de trabalho foi para o Beleléu e à tarde também, né? Que tínhamos aquelas duas aulas, aquela dobradinha. E, enfim, então, por conta disso, amanhã faremos uma dobradinha, né? Já está aí no horário de vocês. E na quarta que vem também, para compensar, né? A gente fica legal com todas como chama? Com todas as aulas que estávamos em atraso, né? Então, hoje uma, amanhã a normal, né? Que já teria. David? Tô aqui, Isa. Não, é que agora há pouco minha internet estava meio zoada, né? E aí A eu minha deixei. também. É, É a chuva. Né, eu acho que é o palmeirense mesmo. Hein? Vai, ele foi xingar o Palmeirense voltou de novo. Tá chovendo muito aí, gente? Bastante. Deu uma parada agora. Mas sempre tá voltando toda hora também. Aqui ontem caíram 3 gotas, chegou nem molhar o chão. Gente, será que é melhor parar de gravar? É quem tá aí de host, dá um pause aí. Olha, eu não vou criticar mais os palmeirenses. Vai que ele te sabota de novo. Eu juro para vocês, desde quarta-feira, resolveu o negócio da internet, não deu mais pau. Foi eu abrir minha boca, pum. Olha, eu não sei se é a praga palmeirense ou a praga do bigode do David, mas alguma coisa foi.
David, eu não sei não, viu? Pode ser que nem seja palmeirense, hein? Veja bem, todos são suspeitos agora. Bom, enfim, como estava falando antes que aconteça outra vez, hoje tem esta aula, amanhã 2, na quarta que vem 2, e aí a gente fica equilibrados com o conteúdo, né? Enfim, deixa eu compartilhar minhas coisas aqui, antes que algo mais aconteça. Paramos em energia, eu ia começar a falar do carvão, né? Paramos exatamente aí. E assim, meus amigos, infelizmente, eu falo infelizmente porque tem tanta coisa mais legal para as questões abordarem, né? Ainda há questões que podem cobrar de vocês formação do carvão mineral. E eu sempre pesquiso essas questões, né, de quando eu vou preparar as aulas, e tem caído até em provas bem elaboradas, né? Então, como que se forma o carvão mineral? Porque tem muito aluno que ainda confunde carvão vegetal, lenha, com carvão mineral. É um conceito que se torna confuso às vezes, né? Enfim, mas o carvão mineral, no caso, eu coloquei um esqueminha à sua esquerda aí, que explica como é que ele se forma. Se você não entendeu, se está muito confuso, olha o 01 aqui, ó, o primeiro desenho, né? Imagine uma floresta muito antiga. Quando eu falo antigo, era paleozoica. Ou seja, estamos falando aí de mais de 250 milhões de anos atrás. É bastante antigo, era paleozoica. Era uma vez as florestas da era paleozoica. Essas florestas, naturalmente, acabaram sendo extintas. Mudanças climáticas da Terra. Como você pode ver na imagem 02, certo? E na 03 também. O que acabou ocorrendo? Essas florestas foram sendo soterradas, beleza? E em locais que eram lagos, que tinha água doce. Perceba, é um processo lento, começou na era paleozoica. Florestas que foram extintas, entre os números 1, 2, 3, 4 e 5, podemos ver esse processo, tá vendo? Cada camadinha dessa que vocês estão vendo foi uma camada de floresta soterrada, aí surgiu outra floresta por cima, que também foi extinta, e assim foi caminhando o tempo geológico. E perceba que em todos os esqueminhas, quase, tem o papel da água. Isso não é mar, viu, gente? Não é oceano, é água doce, é um lago. Então, ao longo de milhões de anos, a sedimentação dessa matéria orgânica produziu a formação do carvão mineral. Então, caso alguma questão objetiva ou dissertativa pergunte para vocês, começa por aí, olha. Vou colocar no chat uma sequência, pode ser, acho que fica melhor para vocês, uma sequência lógica. Assim, ó. Era paleozoica. É aí que as coisas aconteceram. Então, estou colocando no chat, tá? Era paleozoica. Tá aí. Antigas florestas em áreas lacustres. Palavra feia, a gente usa muito pouco. A língua portuguesa é tão rica, a gente usa pouco essa palavra. Explico. Lacustre, áreas de lagos. Áreas lacustres. Então, estou usando uma palavrinha para sintetizar tudo isso. Antigos lagos. Então, áreas lacustres, onde existiam lagos. Então, essas florestas foram extintas em áreas lacustres, correto? Aí o meu terceiro item, ocorreu sedimentação, sedimentos, né? Camadinha por cima de cada camadinha, até que tudo isso produziu o carvão mineral. Pronto. Então, um passo a passo, como que foi formado o carvão mineral. Isso vale para qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do mundo onde hoje tem carvão mineral, gente, foi formado desse jeito. Não tem exceção. Austrália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, China, Brasil, o processo foi esse. Só tem um problema. Nem todo carvão chegou no mesmo estágio. É o que está embaixo do esqueminha, dá uma olhada, as palavras, olha. Turfa, lignito, hulha e antracito são estágios do carvão mineral.
na ordem crescente, tá? Então, turfa seria o primeiro estágio e o antracito seria o último estágio. Quanto mais à direita, mais combustão esse carvão vai gerar. Então, o melhor carvão é o antracito, esse carvão de maior combustão. É o carvão que gera mais combustão. O carvão do Brasil, ele está aqui, ó. Ele está nesse estágio. A maior parte dele é hulha. É o penúltimo estágio. Então, o carvão do Brasil não tem boa qualidade de combustão. Ele não chegou ao último nível, né? Ele ainda está no estágio da hulha. E, gente, isso é bom. Isso não é ruim. Isso não é ruim, porque carvão, já falamos, é uma fonte de energia muito poluente. Então, o Brasil não usa muito carvão. Ele até importa para as siderúrgicas usarem, né? Da Colômbia, inclusive, o Brasil importa carvão. Que é o principal país produtor na América do Sul, a Colômbia. E o nosso carvão não tem boa qualidade. Esse mapa mostra a concentração de hulha no Brasil. É no sul, você pode perceber, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu imagino os vestibulares perguntando isso, como o carvão é formado, em qual era geológica ocorreu, né, o início da formação do carvão, quais são as etapas, questões mais chatas, questões mais descritivas, entendam? Porque eu acho mais interessante perguntar das questões ambientais do carvão, não perguntar da sua formação, que eu acho muito chato. Mas, por garantia, é bom você ter essa bagagem, né, saber explicar como o carvão mineral se forma, tá bom? E isso, o Samuel, a turfa, imagina que a turfa ela não é sólida ainda, tá? A turfa é como se fosse um terreno arenoso, imagina uma argila um pouco mais dura, essa é a turfa. O lignito já é um estágio solidificado, assim como a hulha e o antracito. Então, a tua colocação, né, para quem não viu, porque está no privado, o Samuel perguntou, né, se a turfa não é como terra. Lembra? Uma coisa mais assim, pegajosa, não é fluida, claro, né, mas não é totalmente sólida. A turfa ela é um estágio inicial, realmente, né. Já o lignito já é sólido, assim como a hulha e o antracito. Então, você não está errado no que você pensou, não, Samuel. É isso mesmo, tá? E falar do Brasil é isso. O Brasil não produz muito carvão mineral. A produção se concentra no sul do Brasil. O mapinha está apontando para isso. E importamos da Colômbia, que é o principal produtor sul-americano. Tá? Tudo bem, David? Da Colômbia saem outras coisas também, viu? El bigodão. Beleza, gente. O carvão, para a gente não ficar preso a um tema tão descritivo, tá? É um tema que não tem muito mais do que a gente... Né? O David, no seu momento El Bigodon, El Chapo Bigodon, me perguntou se o carvão vegetal provoca os mesmos impactos. Não. A lenha é o carvão vegetal. Evidentemente, se você usa lenha, polui a atmosfera. Você está emitindo gás carbônico. Mas não tanto quanto o carvão mineral. Ele concentra muito mais CO2. É que assim, David, você pode, de repente, se quiser, apontar outros impactos do uso do carvão vegetal. Por exemplo, o desmatamento. Faz sentido. Ou, David, no caso do Brasil, que é muito comum carvoarias empregarem crianças. Trabalho análogo à escravidão. Então, aí é legal você pensar no carvão vegetal. Outros temas. Tem o ambiental, mas o ambiental pensando no desmatamento. E a questão social do emprego de crianças na produção, porque o carvão vegetal é a lenha que se usa no churrasco. Aquilo ali é o carvão vegetal, gente. Como é que você produz aquilo? Você corta, né, a lenha, coloca em fornos, dá uma aquecida até ficar com aquela consistência, né, parece que está carbonizado, né? E essa é a lenha. Essa é a lenha que você usa no churrasco, por exemplo, o carvão vegetal. Então, há impactos ambientais, claro, desmatamento, né, no caso. E, ao mesmo tempo, você tenha o emprego de crianças no Brasil, que, infelizmente, é uma prática muito comum ainda. Tá bom? Muito bem. Sinceridade comigo. Gás do xisto, vocês já estudaram em geografia geral, Estados Unidos, alguma coisa assim? Já viram alguma coisa ou não? O Ricardinho mencionou, se eu não me engano, xisto bituminoso, esse negócio, só que eu não lembro muito, não. Então, comentário importante, gente, porque é um tema de atualidades.
Eu expliquei na aula passada que o xisto betuminoso é uma rocha que contém betume, e que o betume é um estado sólido, semissólido do petróleo. Isso eu expliquei na última aula, o betume. Então, xisto betuminoso é uma rocha que possui betume, que é um petróleo semissólido. Beleza. Gás do xisto, evidentemente, é um gás que você vai encontrar nessa mesma rocha. Então, a mesma rocha que você pode encontrar o betume, que é esse petróleo semissólido, você pode encontrar um gás, e o nome, gás do xisto. Não é o gás natural. O gás do xisto recebe esse nome porque é um outro tipo de gás, mas que também pode gerar combustão. Esse esqueminha, ele apresenta como o gás do xisto é explorado. É uma técnica chamada de fraturamento hidráulico. Vou usar aqui o nome no chat, né, o nome dessa técnica. Usar não, né, escrever. Fraturamento hidráulico. É uma técnica relativamente barata, não é uma técnica cara, do ponto de vista econômico. Eu gostaria que vocês olhassem na figura, tá? Vou usar a setinha aqui para vocês entenderem melhor. Perceba, ao invés de você perfurar diretamente na rocha onde tem o recurso, você insere a sua sonda lateralmente, injeta água. Por isso que o nome é fraturamento hidráulico, porque você fratura, você quebra a rocha com a pressão da água. Por que isso é barato de fazer? Porque às vezes a rocha ela é muito resistente e a perfuração vertical ela vai acabar não funcionando. Agora, se você injetar água pelo flanco, né, pelo lado, você consegue fraturar. Aí tem um zoom aqui, tá vendo? Ó? A fratura libera o gás que você deseja explorar. Aí você canaliza esse gás até chegar à superfície. Então, não é caro fazer isso, mas usa água, usa substâncias químicas para ajudar a romper essas rochas. Não é só água, gente. O nome é hidráulico, mas é água mais substâncias que ajudam nesse fraturamento. Até algumas bolinhas eles injetam para poder bater, né, fazer uma pressão e quebrar a rocha. Isso polui tudo, gente. Polui a água, polui o solo, polui a atmosfera. Esse esquema é um esquema hipotético, como vocês podem perceber, mas perceba, olhem na imagem, quando perfura, você passa pela água, né, por lençóis freáticos. Então, uma técnica barata economicamente falando, mas para o meio ambiente é uma técnica bastante problemática. No Brasil é proibido fazer isso, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou ser pessimista agora. Ainda é proibido. Eu não sei até quando. Vivemos um desmonte do IBAMA, um desmonte do Ministério do Meio Ambiente, um desmonte das leis ambientais. Janeiro muito bem cumpridas, né? Então, eu não duvido, quando vocês estiverem na faculdade, já formados, felizes da vida, apareça já uma notícia, olha, o Brasil começa a produzir gás do xisto. Eu não duvido, não me assustaria. Eu ficaria chateado, mas não ficaria surpreso, certo? Mas ainda é proibido. A União Europeia também proíbe. Os países da União Europeia não fazem fraturamento hidráulico. Os Estados Unidos fazem, a China faz, né? Mas eu gosto que quando você pega uma notícia, de repente, né, se você procurar alguma coisa, e perceber que desde o governo Obama, não foi com Trump, veja bem, a gente tem que criticar muito o governo Trump, mas já no governo do Barack Obama, e lembrando, o Obama ficou 2 mandatos, ficou 8 anos na presidência, essa técnica começou a ser mais usada nos Estados Unidos. Óbvio que o presidente Trump não iria desconstruir esse modelo de exploração, porque é mais barato, mas traz um impacto muito grande. Geopolítica. Um pouquinho de geopolítica. Hoje, os Estados Unidos, gente, é o maior produtor mundial de petróleo. É o país que mais extrai petróleo no seu próprio território. E os Estados Unidos estão caminhando para uma autossuficiência em petróleo. Somando também o gás do xisto, que ajuda a gerar energia, isso tem contribuído bastante para os americanos se tornarem autossuficientes. É um tema que já caiu na FUVEST, já caiu no Unicamp, já caiu até no Enem, algo não tão elaborado, o Enem é uma prova mais simples, mas é um tema que já apareceu até mesmo no Enem. Então, você pensar que os americanos, os Estados Unidos, né,
têm uma demanda energética enorme. Eles têm a maior economia do mundo. E boa parte da demanda vem do petróleo. E que eles, Estados Unidos, estão caminhando para uma autossuficiência energética ligada ao petróleo. Se isso acontecer, a gente vai mudar muita coisa no mundo. Porque o Oriente Médio, onde os Estados Unidos são tão influentes e precisam, né, em razão do petróleo, até as relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio podem sofrer modificações quando este dia chegar, quando os Estados Unidos estiverem de verdade autossuficientes em petróleo. Uma boa questão de segunda fase, uma questão mais complicada para pensar em cenário mundial, como são as... Não se preocupa, Dê, não foi você. Os americanos dependem mais do petróleo, tá? Espera aí que o chat tem coisa aqui também. Cadê? O uso do xisto é uma coisa e o gás do xisto é outra. Muito bem, André. Perfeito. O bitume é o petróleo semissólido. Você tritura, derrete até virar óleo, o betume. Já o gás do xisto é um gás extraído dessa rocha. Henricão, a parte que você quer que eu repita, que cortou, vamos lá. Os Estados Unidos, enquanto potência global, ele depende muito do petróleo. E boa parte desse óleo sai do Oriente Médio. Uma vez que os Estados Unidos fiquem autossuficientes na produção de petróleo, as relações deles com o Oriente Médio vão se modificar. E digo mais, André, David, Henrique, todos. Por que vocês acham que alguns anos atrás o Barack Obama tirou as tropas do Iraque? Não faz sentido você bancar esses conflitos tão custosos economicamente e militarmente, se a razão de você estar ali, ela pode já não ser tão importante. Né? Não é benevolência do governo Obama, ou mesmo Trump, não é nenhuma benevolência, é uma questão estratégica. O gás do xisto ajuda nesse processo, porque os americanos, utilizando o gás do xisto, dependem menos do petróleo. É assim que você vai escrever. Então, gás é uma coisa, petróleo é outra. Mas, se aproveitando desse gás do xisto, a dependência com relação à importação do petróleo acaba sendo menor. Diga, David. Professor, eu não sei se eu escutei errado na aula do Ricardinho ou tal, mas, tipo, o petróleo dos norte-americanos, estadunidenses, não tem menor rendimento que o petróleo do Oriente Médio, essas coisas? Então, tipo, como que alcança a autossuficiência mesmo assim? Sendo que, tipo, o melhor petróleo é do Oriente Médio, algo assim do tipo. Então, quando se fala em melhor o petróleo, é a densidade. Um petróleo mais fino é mais barato de fabricar diesel e gasolina. O petróleo do Texas, ele é ótimo. É o melhor do mundo, inclusive. Melhor até que o da Arábia Saudita. Porém, eles não extraem petróleo só do Texas. Também extraem do Alasca, da Dakota do Norte, que hoje é um dos 3 centros que mais produz petróleo. Então, o que o Ricardo deve ter colocado é sobre o petróleo produzido a partir do betume. Esse tem menor qualidade. Porque tem que triturar o betume, produzir o combustível. Aliás, triturar o betume, produzir o óleo e depois o combustível. Esse tem pior qualidade, David. Esse tem pior qualidade. O do Texas é ótimo. É o petróleo mais... É o melhor petróleo do planeta. É o texano. Isso é sorte. É um acaso geológico, mas está nos Estados Unidos. Então, no caso, David, mesmo esse petróleo de menor qualidade, a somatória da produção vai garantir essa autossuficiência. E tem data para acontecer, David. Eu tenho um relatório aqui que eu usei numa aula minha faz anos atrás, em 2013. Em 2013 foi divulgado um relatório da Agência Energética Americana apontando que os americanos entendem que até 2030, 35, devem estar autossuficientes. Pode ser que passe um pouquinho. Né? É um modelo matemático, quanto você tem produzido, quanto tem aumentado sua produção. Mas estamos em 2020, correto? Então são mais 10 ou 15 anos. Pensando bem, não é tanto tempo assim. Agora pensa, David, imagina as economias do Oriente Médio. Imagina a Arábia Saudita, grande aliado estadunidense.
que compra milhões e milhões em armas dos Estados Unidos e vende milhões e milhões de petróleo para os Estados Unidos. Como é que vai ficar essas relações? É esse o ponto de partida para uma reflexão. E assim, David, estou fazendo aqui um exercício pensando numa questão mais elaborada, uma questão diferente das que já foram aplicadas. Porque se cai uma questão perguntando para vocês, defina a produção do gás do xisto, beleza, você vai conseguir responder, tem um esqueminha aí para você analisar, tal. Se perguntar do petróleo dos Estados Unidos, que você perguntou agora para mim, é uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas legal, dá para responder. Agora, refletir sobre relações internacionais, relações geopolíticas, aí já é uma pergunta muito mais difícil de você responder. E dá, viu, David, para ir para vários lugares. Pensa na Venezuela também. Os americanos estão boicotando a Venezuela, não estão? Boicotaram. Não compram mais óleo da Venezuela por conta do governo Maduro. Mas não é só isso. Não precisam. Estão boicotando o Irã também. Não estão mais comprando óleo do Irã. Não precisam. Porque se precisassem, gente, na boa, eles iriam passar por cima das ideologias todas e iriam comprar o petróleo tanto do Irã quanto da Venezuela. Então, várias decisões geopolíticas, David, estão sendo amparadas nisso. Por que ir atrás se temos aqui? Então, por enquanto, eles têm que importar. Mas em 1 década e meia, 2 décadas no máximo, não vão precisar mais. É assim que você vai refletir. Tudo bem, meus amigos? Eu saí um pouquinho do tema porque eu julguei necessário fazer essa reflexão. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Boa. Para fechar o gás do xisto, gente, Brasil. Olha o mapinha do Brasil. Infelizmente, cor azul aqui um pouco mais escura, reservas confirmadas de gás de xisto no Brasil. E de cor mais clarinha, indícios de reservas. Isso passa pelo aquífero Guarani. Então, extrair gás do xisto no Brasil significa o quê? Você perfurar o aquífero Guarani, chegar até esse gás do xisto, isso tem um risco gigante de contaminação de solo e do próprio aquífero. Então, faz muito sentido o Brasil não permitir essa produção. Mas, infelizmente, repito a minha reflexão aqui um tanto quanto pessimista, isso pode mudar em algum momento. Né? Se o petróleo ficar muito caro, hoje não está caro, mas se ficar caro, vão apontar, olha, o gás do xisto é mais barato que o pré-sal, enfim. Mas, por enquanto, ainda não se pode produzir o gás do xisto no Brasil. Beleza, gente? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Qualquer coisa, dá um berro aí, tá, Henricão? Comentários breves agora sobre petróleo no Brasil. A parte histórica, o curso de história de vocês fala do governo Vargas, trata do projeto do governo Vargas. Eu comentei isso em indústria. Eu quero um pequeno comentário apenas aí, porque isso pode aparecer em provas de história. Nos anos 40, foi iniciada no Brasil uma campanha chamada Petróleo é Nosso, uma campanha nacionalista, que o Brasil, ele explorasse o seu petróleo, certo? E o Vargas encabeçou a criação da Petrobras. E não é só isso. A Petrobras, ela foi criada também como monopólio do Estado brasileiro. Ou seja, só a Petrobras poderia explorar, produzir e comercializar petróleo e derivados. É um monopólio total, gente. Não havia concorrência nenhuma. Nem de empresas do Brasil e nem de empresas estrangeiras. Certo? Então, é assim que você vai definir a criação da Petrobras. Repetindo aqui. Governo Vargas, nacionalismo, né? E, ao mesmo tempo, um monopólio do Estado brasileiro. Somente a Petrobras poderia pesquisar, produzir e comercializar petróleo e seus derivados. Tem muito a ver com o governo Vargas, né? A estrutura, né? A base política do governo Vargas. O André mandou uma pergunta aqui ainda sobre o gás do xisto, sobre a proibição, a questão ambiental, tá, André? A questão ambiental é o grande dilema. Economicamente, sim, seria viável, mas o risco ambiental é muito grande. Grande demais. Né?
comprometendo até mesmo o aquífero Guarani. Então, o ponto é mais ambiental, não é econômico, tá? Bom, sobre a Petrobras, então. Governo Vargas, governo nacionalista, e criou uma empresa 100% no início estatal e que monopolizou a produção. Basicamente, esse foi o ponto de partida. Uma coisa que eu falei na aula passada, muita atenção. Esse ano aqui, 74, é um ano-chave. Foi quando a Petrobras começou a produzir petróleo em águas profundas. Lembra da data? A crise do petróleo foi em 73. Então, não é coincidência. Essa ação da Petrobras tem muito a ver com a crise do petróleo. Ah, o petróleo está caro? Vamos pesquisar petróleo no nosso próprio país. É isso que aconteceu. Tá? Mas falei isso na semana passada, só estou revisando aqui para seguir uma linha do tempo, tá bom? Agora você vai dar um pulo, um salto de outro período, outro governo. Em 97, gente, muda muito. O governo FHC. Como vocês são mais novos, né? FHC, Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente do Brasil por 2 mandatos seguidos, PSDB. Governo neoliberal, falei disso com vocês já, privatizações. E a Petrobras não foi privatizada, mas a Petrobras ela foi obrigada a trabalhar com a concorrência. Então, olha o item que eu escrevi. Aprovação da lei do petróleo, criando a ANP e encerrando o monopólio da Petrobras. A ANP, vou colocar aqui no chat, tá? Significa Agência Nacional do Petróleo. Essa é a sigla, né? ANP. Agência Nacional do Petróleo. Ela foi criada para regular o setor, colocar regras. Mas a Petrobras perdeu seu monopólio a partir daí. Minha opinião, gente. A Unicamp já perguntou isso, mas, olha, há mais de 10, 15 anos, numa segunda fase, como tanta coisa aconteceu depois disso, eu não julgo necessário você fazer uma grande reflexão a respeito. Mas faça a seguinte crítica. Qual que é a vantagem de encerrar o monopólio da Petrobras? Que houvesse concorrência. Todo setor que há concorrência, teoricamente pelo menos, ele evolui, ele progride, os preços ficam mais baixos porque há concorrência. Mas não é garantia de sucesso. Né? Então não é só colocar leis neoliberais, é necessário ter um projeto. Então a Petrobras perdeu o monopólio, que poderia ser ruim, realmente. Mas a perda do monopólio não foi acompanhada por um projeto. Então, a gasolina não ficou mais barata no Brasil, sabe? O acesso ao petróleo não ficou mais fácil, porque o Brasil é um país muito burocrático, tem muitas regrinhas, muita coisa. Enfim, não é somente privatizar, não é somente tirar as regras, desregulamentar. Então, foi um passo adiante? Talvez, mas não foi seguido de um projeto. Tá? Pense em São Paulo. O governador Dória, ele tem o intuito de privatizar bastante coisa. Parque, aeroporto, enfim, autódromo, a lista é muito grande. Só isso não é garantia de sucesso. É o que eu quero dizer. Isso o vestibular pode perguntar para vocês. Refletir sobre as privatizações. O Samuel perguntou assim para everyone, porque ele é muito cara de pau. Everyone, Samuel. Isso aí, cara. Posso dizer que atrai investimento externo no país? Essa foi a ideia, Samuel. Essa foi a ideia. Shell, Petronas, Texas Corporation, várias empresas estrangeiras vieram ao Brasil depois disso. British Petroleum, mas muitas não investiram porque acham o Brasil um país muito confuso. As regras do Brasil são confusas. O Brasil é um país muito instável, onde política se confunde muito com economia. Né?
Então, nem sempre essas empresas conseguiram investir em grande escala. E a Petrobras, mesmo não tendo mais monopólio, ela segue soberana. Eu vou colocar depois os dados de produção de óleo no Brasil, de combustíveis. A Petrobras está muito adiante das demais. O que também não é algo ruim, é uma empresa do Brasil, né? Mas para o consumidor, que somos nós, ou as empresas, as indústrias, você não tem uma garantia de melhor qualidade dos combustíveis, de melhor preço, mesmo tendo aberto para a concorrência. Mas a tua ideia, Samuel, está correta. O objetivo foi esse. Para fechar essa parte da história recente, vai aparecer muita coisa aqui, gente. Não é para você copiar, fica tranquilo, isso está nos slides, tá? Farei um comentário. Aí, daqui a pouco, o Henrique P. vai falar também que ele quer falar. Em 2007, o governo Lula já muda um pouco. É importante colocar o nome dos presidentes. Não é politicagem, não é isso. Mas é entender os projetos. O governo FHC, neoliberal, certo? O governo Lula, ele não era anti-neoliberalismo, mas era um governo mais nacionalista. Isso você pode colocar com certeza, não está errado. Uma coisa que eu não quero que você escreva, mas reflita a respeito, e em 2007, gente, diziam que o Lula era um neogetulista. Olha, um termo que a imprensa criou, viu, gente? Que o Lula era um neogetulista. Aí você fala, mas qual é a comparação entre Lula e Getúlio? Bom, Getúlio criou a Petrobras. Lula criou uma estatal para a produção do pré-sal. Vargas criou leis trabalhistas. Lula criou o Bolsa Família. Então, em 2007, havia esse debate. Não só no campo jornalístico, no meio acadêmico também, né? Era um apelido, entre aspas. Lula neogetulista. Tem até uma foto, procure no Google, ela é bem curiosa. O Vargas, quando era presidente do Brasil, eu acho que eu coloquei a foto aqui para vocês, vou voltar só um pouquinho, tá? Tá aqui, ó. O Vargas tirou essa foto, tá vendo? Ele colocou uma mão num barril de petróleo, tirou a foto da mãozinha suja e depois colocou as mãos num macacão. Aí ficou o macacão com as mãos do Vargas. Uma foto icônica do Getúlio Vargas. O Lula fez exatamente a mesma coisa. Colocou as mãozinhas no barril de petróleo, do pré-sal, no caso, e colocou no macacão. Mas ficou uma coisa diferente só no macacão. Turtle, né? Ficou um tartaruga ninja ali no macacão, enfim. Meu ex-presidente querido, dou muita risada com algumas coisas que o Lula fazia, mas enfim. De qualquer forma, falar que Lula era igual ao Getúlio, não diga isso. Até porque são momentos históricos muito distintos, muito diferentes. Mas, de fato, lembra algumas coisas, de fato. O nacionalismo você pode colocar. Já vi vestibular perguntando isso. Não de geografia, de história. Essa comparação de momento Vargas, momento Lula. Não é uma pergunta fácil. Exige muita sabedoria do aluno pensar no momento histórico do Vargas e pensar no momento histórico do Lula. Mas tem muitas coisas que se encaixam, especialmente um projeto mais nacionalista. Mas voltando ali aos tópicos, que eu sei que tem pessoas com dúvidas, vejam bem, em 2007, o governo Lula é anunciado a descoberta do pré-sal. Aí uma crítica ao presidente Lula. Não foi o Lula quem descobriu o pré-sal. Eu, na Unesp, nas minhas aulas de geologia em 2000, eu tive um professor de geologia que trabalhou na Petrobras e falava para nós o pré-sal em 2000. Em 2000, ele já dizia isso para a gente, que havia um petróleo em camadas inferiores. Enfim, é que o presidente Lula, o ex-presidente, era populista e tentou usar isso a seu favor. No meu governo, descobrimos uma fonte de riquezas e tal. Isso é populismo. Concordando ou não, é populismo. Mas, assim, se o David fosse o presidente ou a Larissa Andrade, duvido que fariam diferente. Eu não faria diferente. Se o presidente é descoberto algo no seu território, é claro que você vai tentar relacionar isso com o seu governo. Só que tem que ter moderação. Porque as ações da Petrobras, gente, dispararam em 2007. O mundo inteiro ficou assim, nossa, então o Brasil vai virar uma grande potência do petróleo. Até a OPEP,
olhou o Brasil, caramba, o Brasil então agora virá uma potência mundial. Os Estados Unidos ficaram preocupados, mas não é bem assim. O pré-sal é um petróleo mais caro de ser extraído, em grande profundidade. Você pode até chegar nesse petróleo, mas de repente não é viável a sua extração. Mas o ex-presidente usou, né, o seu populismo e capturou o pré-sal como sendo seu, no meu governo. Né? E aqui tem uma parte um pouquinho confusa do conteúdo, gente. Eu quero muita atenção. Muita atenção, qualquer dúvida, já tem gente com a mão levantada, mas enfim. 2010 foi o último ano do segundo mandato do governo Lula. A partir daí foi a eleição onde Dilma Rousseff foi eleita presidente. Mas em 2010 o Lula ainda era o presidente. Foi aprovado o modelo de partilha para extração e produção do petróleo. O que é partilha, gente? Funciona assim. Você tem uma fonte, uma reserva de petróleo que foi descoberta. Aí uma empresa estrangeira vem até o Brasil para extrair esse petróleo. Ganhou num leilão a condição de produzir esse petróleo. O que é partilha? Como é que funciona isso? A empresa que produzir esse óleo é obrigada a pagar para o governo do Brasil uma porcentagem na forma de petróleo. E ganha o leilão quem oferecer a maior partilha. Por exemplo, a minha empresa quer produzir petróleo no Brasil e a minha proposta é 10% do que eu produzir por dia de óleo eu vou oferecer ao governo do Brasil. Não é a Petrobras, é para o governo do Brasil. É assim que funciona a partilha. Partilha o que é? Uma divisão. Um pouquinho fica comigo, um pouquinho fica com o outro. No caso, foi votado em 2010, é assim até hoje, para o pré-sal. Então, qualquer empresa nacional ou estrangeira que produzir petróleo no Brasil, o petróleo do pré-sal, é obrigatório dividir uma parte da produção com o governo do Brasil. É uma estratégia, gente, de forte caráter nacionalista. Porque a empresa já paga impostos, né? Ela paga royalties, que é um tipo de imposto. E, além disso, ela vai ter que oferecer uma parte do óleo produzido. Como óleo, eu falo óleo, gente, o petróleo, tá? Só para abreviar. Como o petróleo é um recurso estratégico, é importante que o país tenha um ganho, né? Caso contrário, a empresa vem até o Brasil, produz o petróleo, exporta, paga seus impostos, mas o recurso que não é renovável vai embora. Então, quem vem ao Brasil explorar petróleo sabe das regras, sabe que vai ter que fazer essa partilha com o governo do Brasil. Então, já temos 10 anos que existe o sistema de partilha. E veja, é para o pré-sal. Tá? Então, isso você vai dizer que foi criado pelo governo Lula e ainda existe. Sistema de partilha. Então, dividir uma parte da produção com o governo brasileiro. Uma pequena parte, viu, gente? Não é meio a meio, não é isso. É pouco, mas é obrigatório que haja essa divisão. Como que é estabelecida a divisão? Em leilões. Então, quem ganha o leilão é aquele que oferece a melhor oferta, né, de como será essa divisão. Evidente, o David coçou o bigode e pensou, putz, isso não afasta a concorrência? Pode acontecer. A empresa olha, putz, vou ter que dividir com o governo do Brasil. Ah, não vou, não quero. Há um risco embutido, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento de proteção. Há quem critique, há quem defenda, mas é um modelo estabelecido já tem 10 anos. Certo? Porém, não parou por aí. Além de criar o sistema de partilha, o governo criou outra coisa. Que em cada nova descoberta, era obrigatório que a Petrobras participasse em 30% das operações. Aí foi um pouco mais polêmico. Porque a Shell vem ao Brasil produzir, certo? Ela começa a produção de um poço de petróleo. 30% da operação era obrigatório que a Petrobras participasse. Por que que o governo Lula criou essa regra? Para estimular a modernização da Petrobras. Que a Petrobras não ficasse para trás. Faz muito sentido, porém a Petrobras não deu conta. As dívidas da empresa ficaram muito altas
E, infelizmente, a Petrobras não deu conta de investir aquilo que era necessário. Sem contar, né, gente, corrupção, investimentos mal feitos. A Petrobras se afundou em dívidas. Essa que é a realidade, né? O que ocorreu? Eu vou dar uma avançada aqui, opa, apertei errado. Alguns anos atrás, quando o Temer virou presidente, foi em 2016, né, o impeachment da Dilma, uma das primeiras coisas que o governo Temer fez foi acabar com essa obrigatoriedade da participação da Petrobras. Não é mais atualidade, já tem 4 anos. Mas é importante você destacar, olha, outro governo, outro partido, no caso o PMDB, né, hoje chama MDB, muda a regra. Ah, não, agora não pode mais a Petrobras ser obrigatória a participação da Petrobras. Então, a partilha continua. Até hoje em dia, a partilha continua, gente. Agora, esses 30% da participação da Petrobras já não é mais obrigatório. Minha opinião pessoal, não precisa anotar minha opinião pessoal, gente. O Brasil parece uma gangorra. Governo FHC, neoliberal. Governo Lula, nacionalista. Aí vem o Temer, sei lá o que o Temer era, um vampiro, mais provável, mas enfim. Pense como um estrangeiro, um investidor. O que ele acha do Brasil? Que o país não é sério, gente. Muda o governo, mudam as regras. É lógico que as regras têm que ser questionadas, revistas e reavaliadas, e bem pensadas. Mas a partir do momento que a cada X anos muda radicalmente as regras, como que o investidor vai ter confiança no Brasil? Então não é só a culpa deste partido ou daquele outro partido. Qual é a minha crítica? Para não virar aquelas brigas de WhatsApp, sabe? É o PT, é o PSDB, não, sabe? Para não virar briga de WhatsApp. O problema é que o país não tem um projeto de longo prazo. Falei isso já para vocês em agricultura e falei também em indústria. Você fica à mercê dos partidos. Então, se aquele candidato, se aquele presidente tem um olhar de tal modo, vai ser do jeito que ele acredita. Aí sai esse presidente e entra outro, muda radicalmente. E aí vai essa gangorra, que não para. Então, eu estou aqui fazendo uma crítica pertinente, mas eu não quero que você copie a minha crítica. Eu quero que você escute opiniões, que você saiba lidar com essas opiniões, porque, na realidade, o Brasil tem muitos problemas, né? Essa semana mesmo que passou, eu não sei nem para onde começar, é senador com dinheiro nas nádegas, jogador acusado de estupro. O Brasil é um país, alguns dizem, né, o Brasil não é para os fracos, né? O Brasil não é um país para os iniciantes. Ah, mas não é mesmo. Viver no Brasil é difícil, em todos os sentidos, social, econômico, político. Mas, além de todas as questões do Brasil, a falta de um projeto de Estado, não importa o partido, a falta de um projeto de Estado, ela é muito evidente, né? E eu estou usando o tema petróleo para deixar isso mais objetivo para vocês. Em poucos governos, olha só, comecei aqui em 97, FHC, para chegar em 2016 no Temer. São 20 anos. Quer dizer, em 20 anos, olha quanta mudança. Não pode. Primeiro, estruture de forma coerente os seus projetos, independente da sua ideologia político-partidária. E se mudar o partido, ok, é parte da democracia. Né? Mudarem os partidos, normal, gente, não vejo problema nisso. Mas você não muda o projeto. Você não muda o encaminhamento. Porque petróleo é um setor fundamental, um setor estratégico. Então, essa é a minha posição aqui. Como apareceram 9 mensagens no chat, deixa eu olhar aqui. Pois deixa eu subir. Pera. André falou do refino, eu já falo do refinamento do petróleo. O Glaucio chamou, acho que deve ser do Temer de vampiro. A Bia comentou que nem o brasileiro leva a sério, o estrangeiro não tem por que levar. O Glaucio diz que é uma cultura de instabilidade política e total, o Brasil é hard, o Brasil não é para amadores, o Gabriel colocou. Regras, não há regras, disse o Henrique. Bia, viva la vida hard. Não há Brasil no Brasil. Enfim. O David, a Petrobras não é 100% estatal mais.
40% das ações da Petrobras pertencem ao governo do Brasil. As outras ações estão pulverizadas. Então, diga assim, que o Estado brasileiro é majoritário na Petrobras. Mas não é mais 100% do Estado. Tem um nome correto para isso, David. Você vai dizer que a Petrobras é uma empresa mista, capital misto. Parte é estatal, parte é privado. Eu posso comprar ações da Petrobras, você, David, também pode comprar. O que não quer dizer que você, David, e eu, Júlio, vamos ter domínio sobre as decisões da Petrobras. Só pode ter domínios majoritários. Quem é majoritário? O governo. Então, é assim que você tem que entender. Por isso que o óleo não vai para a Petrobras. O óleo é do governo do Brasil. Que ele pode operar o petróleo pela Petrobras. A operação é via Petrobras. Mas é o Estado brasileiro que vai abocanhar. Porque senão seria um monopólio, né? Do mesmo jeito que era antes. Então, a Petrobras concorre com as outras empresas. É assim que funciona. Então, parte do óleo é dividido com o governo, e não com a Petrobras exatamente. Henrique, você levantou a mão faz tempo. Fale, meu querido. Oi, professor, boa tarde. É que eu fiquei com uma dúvida, justamente na questão das refinarias e essa questão da privatização, e como é que funciona. Eu ia perguntar, acho que o André também ia perguntar sobre isso, Sim. né? Eu vou colocar daqui a pouco, Henricão. Fique tranquilo. Agora eu vou falar da distribuição do petróleo no Brasil. São 3h30? Sim, vou falar daqui a pouquinho já, tá? Gráfico, amigos. Gráfico recente, atualizado. Ano passado, por várias razões, eu prefiro não colocar os dados, que não estão ainda muito bem contabilizados. E este ano, por conta da pandemia, vai ser um ano confuso para a gente avaliar. Então, esse gráfico é de fevereiro de 2018. Distribuição da produção de petróleo por estado. Gente, é impressionante. 69% do petróleo do Brasil é produzido no estado do Rio de Janeiro. É muito, gente. Arredondando aí, vai, cerca de 70% do petróleo do Brasil é produzido no Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, né, em área. E os segundos colocados, que são São Paulo e Espírito Santo, aparecem com 13%. Então, bem atrás, né? Aí você tem Rio Grande do Norte com 2%, Bahia com 1% e outros 2%. Em poucas palavras, meus amigos, a produção de petróleo no Brasil é concentrada. Não é bem distribuída, né? Dá para perceber isso pelo gráfico. Vocês não têm que decorar o gráfico. Não precisa. É legal você saber avaliar, analisar. E é um gráfico simples. É perceber o peso que tem o Rio de Janeiro na produção nacional do petróleo. Só peço uma coisa, aproveitando o momento. Faz um comentário para mim sobre o Rio Grande do Norte, que aparece aqui com apenas 2%, que é o seguinte, gente. O Rio Grande do Norte é o estado que mais produz petróleo dentro do continente. Não é no litoral, é dentro do continente. Vi algumas provas perguntando isso. É algo muito pequeno, né, na minha opinião, mas eu vi algumas provas questionando. Então, assim, deixe claro no seu registro que o Rio Grande do Norte, que no total é apenas 2%, né, a produção, mas é o estado que mais produz petróleo no continente. Tem um termo que você pode usar para isso. Já respondo, tá, Glaucio? O termo é onshore. É produzir petróleo no interior do continente. Caso o petróleo seja produzido no litoral, no fundo submarino, o nome é offshore. Até a FUVEST pergunta isso, gente. Isso sim é legal você dar um destaque aí. Então, onshore, em inglês, né, seria algo como dentro do shore seria a costa, né, na verdade. Então, onshore, para dentro, né? Offshore, para fora da costa. O que é para fora da costa? No fundo do mar, certo? Então, o Rio Grande do Norte é o estado do Brasil que mais produz petróleo onshore, dentro do continente. Não é no litoral, não é no mar. E quando você for falar do mar, você usa a palavrinha offshore. Beleza? Deixa eu olhar aqui o meu querido Glaucio.
Então, o Glaucio fez uma pergunta boa, porque os termos são confusos, Glaucio. Quando a gente usa a palavra produção, é o quanto de petróleo é extraído, beleza? Porque alguém pode pensar, poxa, a gente não produz petróleo, o petróleo está na natureza. Verdade. Então, sempre que você usar a palavra produzir petróleo, quer dizer extrair petróleo. E é indiferente a palavra que você for usar. É que é mais comum usar produção. Os Estados Unidos são o país que mais produz petróleo, que extraem mais petróleo. Então, esse gráfico está mostrando a produção, a extração, que você tira de petróleo, né, e chega com ele até a superfície. Não são as reservas que nós estamos olhando, é o que você produz, é o que você retira. Tá? E aqui tem uma coisinha que eu peço a vocês, mas que não é difícil. Petróleo, gente, ele fica localizado em bacias sedimentares. O gráfico à sua esquerda está escrito assim: distribuição da produção de petróleo por bacia. Você tem que saber 2 nomes aí, somente. Bacia de Santos e Bacia de Campos, que estão empatadas. 47%. Então, juntas, né, é quase a totalidade, né, dá 94% da produção do petróleo brasileiro. Então, é importante você saber apontar isso. E os estados, viu, gente? Infelizmente, você tem que saber, eu vou colocar no chat, tá? Bacia de Santos. 2 pontos. Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Bacia de Campos. Entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. É importante para vocês saberem a localização. Não é à toa que o Rio produz tanto petróleo, né? Ele fica com um pouquinho de cada uma dessas 2 bacias. Então, Santos entre São Paulo e Rio, e Campos entre Rio e Espírito Santo. São as 2 bacias sedimentares, né? Tá embutido ali a palavra, né, sedimentar. São as 2 bacias sedimentares que mais produzem petróleo. Certo? Você não é obrigado a decorar todas. A tabela está aqui, ó. Solimões, Potiguar, porque está didático, pedagógico, olhar por completo. Até para dar um destaque para essas 2 que estão em primeiro lugar. E aqui uma coisa que o David questionou, outros questionaram. 93%, gente. 93% da operação de petróleo no Brasil é da Petrobras. E aí, David? Não é monopólio, não há lei. Mas 93%, cara, é muito. Perceba que tem outras empresas. State Oil Brasil, Shell Brasil, Total EP do Brasil, mas juntas somam 7%. Então a Petrobras não é mais monopólio por conta da lei, né? Mas na prática, 93% lembra o quê? De novo, volto naquela minha explicação, que alguns brincaram que o Brasil não é para amadores, etc. Tal. Regras confusas, burocracias, instabilidade política, né? Tudo isso leva a muitos investidores não quererem o Brasil. E não só em relação ao petróleo, em relação a outros setores da economia também. Tá? O Glaucio fez um comentário sobre o Rio de Janeiro, né? Pela composição física, recursos, posição geográfica, deveria ser a maior cidade do país. O estado, né? Pensa que eu estou falando aqui do estado do Rio. Mas, realmente, o Rio, o Glaucio, é mal administrado há muito tempo, né? Coleciona governadores investigados, presos, né? As coisas não são por acaso, né, Glaucio? São a administração de um estado que não é tão rico quanto São Paulo, mas poderia estar numa posição muito melhor, com certeza. Sem contar, né, Glaucio, crime organizado, tem N coisas para você pensar sobre o Rio, né? Bom, tá bem pequenininho, talvez, para quem está no celular, mas aqui embaixo, os 20 campos que mais produzem petróleo no Brasil. Tudo BR, ó, BR, Petrobras. Aí aparece State Oil,
Total, Shell, Chevron. Então, a maior parte, de fato, é Petrobras, que opera e produz petróleo. Não é mais um monopólio a partir da regra, mas na prática lembra um monopólio. Agora sim, Henrique e o André perguntaram algo para mim sobre refinar petróleo. Olha, gente, esse tema aqui é um tema polêmico, importante. O Brasil, olhem bem no mapa, ele tem o 8º maior parque de refinamento de petróleo do planeta, correto? Olhem os dados que eu coloquei para vocês. Isso aqui, gente, significa milhões de barris por dia. MBPD, tá? Milhões de barris por dia. O Brasil tem uma capacidade de refinar 2,2 milhões de barris por dia. Porém, o Brasil consome cerca de 2,8 milhões de barris. Ou seja, o Brasil precisa importar petróleo. Qual que é a parte contraditória disso? O Brasil exporta petróleo e também importa petróleo. Alguns alunos têm um nó na cabeça quando eu falo isso. Por que a gente vende e compra, se é a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa. Boa parte do petróleo do Brasil, ele não tem boa qualidade para produzir gasolina e óleo diesel. E as refinarias do Brasil não estão preparadas para isso. Então, o Brasil exporta esse petróleo, que é mais difícil de produzir gasolina e diesel, para a China, que está mais bem preparada para fazer isso, por exemplo, e acaba importando, do mundo árabe especialmente, esse petróleo de melhor qualidade. Agora, eu tenho estudado um pouco mais esse assunto e cheguei à seguinte conclusão. Eu explico assim para vocês, queridos alunos, de qualidade melhor, porque não está errado. Mas tem um erro estratégico do Brasil nisso, gente. As refinarias do Brasil são muito antigas. São muito antigas. De um tempo onde o Brasil, de fato, importava muito petróleo. Correto? Ou seja, a gente começou a produzir mais petróleo no Brasil. Só que as nossas refinarias, elas não estão preparadas para refinar esse petróleo. Então, não acuse o petróleo. A culpa não é do óleo ser de pior qualidade. A responsabilidade, de novo, é a falta de um projeto. Por que não, ao invés de importar petróleo, gente, modernizar as nossas refinarias e produzir aqui? O que vocês acham? Não faz mais sentido? Faz muito mais sentido. Enfim, fica de novo aquelas perguntas sobre o Brasil. Por que o Brasil ainda usa tantas rodovias? Por que o Brasil ainda queima suas florestas? Por que o Brasil ainda importa petróleo? Tudo isso vai girar em torno de carência de planejamento. Porque essa é a explicação que vocês vão dar. Importamos óleo? Sim, importamos. Por qual razão? Porque as nossas refinarias são muito antigas e não têm capacidade de refinar um petróleo de qualidade um pouco inferior. Somente de qualidade superior, como do Oriente Médio. Isso pode ser resolvido. Tecnicamente falando, pode ser resolvido. Mas, de novo, a questão de projeto, estratégia, planejamento. Mas nem tudo é terrível. A cada ano o Brasil produz mais petróleo do pré-sal, que é de melhor qualidade, e a cada ano que passa o Brasil importa menos petróleo. Então coloque pelo menos uma boa notícia no seu caderno, tá? Para não parecer que é só coisas terríveis que você escreve, né? Então, ano após ano, estamos diminuindo a importação, porque estamos conseguindo refinar o pré-sal aqui no Brasil, e o petróleo do pré-sal tem ótima qualidade. Ele se adequa perfeitamente às nossas refinarias. Por isso que eu não vejo, infelizmente, uma modernização das refinarias brasileiras. Como o pré-sal, ele se adequa a essas refinarias, provavelmente isso não vai acontecer. Mas que é uma falta de planejamento gigante, né? É inegável. O Mr. Henrique, você entendeu a parte das refinarias? Ficou alguma dúvida?
Entendi sim, professor. Tá. E uma outra coisa, Henricão, não sei se foi você ou o André que perguntou isso também, cada triângulo no mapa é uma refinaria diferente, certo? De cor amarela são as da Petrobras. De cor verde são as não Petrobras. Contem comigo. As verdinhas. Eu conto com vocês. 1, 2, 3. E essa aqui, a Univem, faliu. Então, não vou contar essa. 1, 2, 3. Essa aqui não está funcionando. Pode ser que volte a funcionar depois da pandemia. Enfim, de novo, David, a tua pergunta lá sobre monopólios e tal. Não é monopólio. Não é somente a Petrobras que pode fabricar combustíveis. Mas, francamente, só temos 3 refinarias funcionando que não são da Petrobras. Então, você vai abastecer seu carro num posto Shell. A gasolina é Petrobras. Provavelmente. A Shell só coloca os seus aditivos ali e tal, enfim. É diferente no final, né? A gasolina, o produto final é diferente. Mas a origem é a mesma. Então, não é lei, de novo, mas... Ô, David, por que você acha que acontece isso? Porque falta competitividade. Ninguém quer se arriscar a investir num mercado tão duro, difícil quanto o mercado brasileiro. Então, mesmo foi em 97 que acabou o monopólio da Petrobras. Já são aí 23 anos. E ainda assim, a Petrobras domina a produção de gasolina e óleo diesel. Difícil pensar em algo diferente. Beleza? Isso dá uma questão interessante. Esses temas que eu coloquei agora com esse mapa são questões mais modernas, de geografia política, geografia econômica, né? Então, vale a pena você fazer uma reflexão. Certo? Uhum. Professor, Oi, Henrique. uma dúvida. Essas refinarias, a administração delas é estatal ou é uma parceria privada-estatal? Então, cara, essas refinarias, como pertencem à Petrobras, caem naquele modelo que o David perguntou para mim. A Petrobras é uma empresa estatal, mas, na verdade, o capital dela é misto, né? Então, o governo do Brasil, Henrique, ele não pode interferir no que é feito em refinarias. A Petrobras que tem essa competência para definir suas estratégias, porque ela é mista. Se ela fosse 100% do governo brasileiro, aí cada decisão tomada pela Petrobras teria que passar pelo governo federal. Então, mas aí tem um ponto, Henrique. O governo pode intervir onde? Na presidência da Petrobras. Ele pode indicar o presidente da Petrobras, né? Então, porque é majoritário. Então, se muda o presidente da República e ele quiser mudar essa configuração da presidência da Petrobras, ele pode. Ele só não faz constantemente, senão vai virar bagunça, né? Mais do que já temos no Brasil. Mas as decisões cabem à Petrobras. Aí, Henrique, eu vou colocar um erro do governo Lula. O governo Lula acabou tomando decisões políticas a partir da Petrobras. Isso foi um erro muito grave. Grave mesmo. Porque é aquela ideia, separar a política de Estado de política de governo. A Petrobras, seja lá qual partido governar o Brasil, ela continua sendo a mesma empresa. Ela não pode ficar muito vinculada a políticas de governo. E quando eu comentei lá sobre o anúncio do pré-sal, que o ex-presidente Lula fez e tudo mais, aquilo não foi bacana, porque compromete um pouco a gestão da empresa. Por mais que ainda seja, né, o Estado majoritário, não é bom você ficar muito íntimo, né? Mas não foi só o governo Lula quem fez isso. Outros governos também fizeram. Eu estou colocando o governo Lula porque foi naquele auge do pressão. Mas eu creio que algumas decisões foram equivocadas. Deviam ter dado à empresa liberdade de ação, até porque o endividamento da Petrobras foi algo assim insustentável. Então foi um erro estratégico, com certeza foi um erro. Mas na sua pergunta sobre refinarias, quem faz a gestão de cada uma é a própria Petrobras. A não ser, Henrique, que o governo do Brasil crie uma nova política sobre preços de petróleo, óleo diesel e tudo mais, o que obriga qualquer refinaria, não somente as da Petrobras, a seguir essas regras. Aí é diferente. No caso, é a ANP que faz isso, a Agência Nacional do Petróleo.
O que vale para a Petrobras vale para todo mundo, entendeu? Mas é assim que você pode, se quiser, registrar como que o governo pode modificar as refinarias. Ele, não é que ele vai mandar nas refinarias, mas ele pode aprovar, né, algumas mudanças que vão ser sensíveis a todas as refinarias. David, oi. Professor, tem uma organização, né, na ONU, que é a OMC, né, que é contra o protecionismo e tal, e tal. E, tipo, eu não posso considerar, tipo, as condutas da Petrobras em si como protecionismo, já que, tipo, querendo não ter a liberdade, né, de concorrência, só que as empresas não vêm para cá, né? Então eu não posso chamar de protecionismo, né? Seria protecionismo se exigissem, olha só. Estou no meio da tarde e já estou parecendo que estou no fim da tarde, bugado. Seria protecionismo se houvessem regras diferentes. Uma para a Petrobras e outra para os concorrentes. Mas não é o caso. É que aí, David, o que acontece? A Petrobras saiu na frente. Ela já estava estruturada a nível nacional antes das suas concorrentes. Isso você pode dizer. Mas não é protecionismo, porque a regra já é para todos. É que a Petrobras já estava mais bem preparada para essas regras. Isso você pode até dizer. Mas protecionismo não é. Os países não querem ver o Brasil porque Mas preferem o México. aquela medida lá dos 30% pode considerar, né? Aquela Pode, da aquela sim. participação. Uhum. Mas tem um ponto, David. Por que eu não colocaria também com protecionismo, pensando aqui com mais cuidado? Você não é obrigado a vir ao Brasil. Você vem se você quiser. Entendeu? Uma coisa é, você já está aqui e eu modifico a legislação. E você vai ser obrigado a cumprir. Essa mudança foi para novos contratos. Né? E outra, o David, por que não dá para chamar de protecionismo também? Porque se não vem um estrangeiro, a Petrobras também não ganha. Se vem empresa para cá, a Petrobras opera 30%. Se ela não vem, a Petrobras fica com 0%. Você sacou a diferença? Você não está tendo um ganho isolado. Aí seria protecionismo. Se o governo desse um investimento bruto para a Petrobras e as máquinas, os navios, enfim, tudo deles fosse muito mais barato. Opa, aí as empresas podiam acusar o governo do Brasil de praticar protecionismo. Você vê que tem minúcias aí, né, das regras que a gente tem que ficar atento. Certo, David? Muito bom. Meus amigos, olha, para terminar esta aula, eu acabei ficando um pouquinho, tico, não mais, atrasado, mas dá para encarar isso amanhã numa boa, tá? Até porque eu olhei o calendário aqui de aulas com vocês e tá tudo certinho, tudo redondo, vai dar tudo certo. Eu vou só introduzir o tema pré-sal agora e concluo amanhã, tá? Que eu falei um pouquinho, mas agora eu vou explicar o que é o pré-sal. Esse mapa mostra a localização do pré-sal. Ele vai desde o Espírito Santo, estou colocando aqui a setinha, tá? Até um trecho do estado de Santa Catarina. Evidentemente, aonde está concentrado o pré-sal? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas não vou ignorar aqui o Paraná, não vou ignorar aqui Santa Catarina, como também não vou ignorar o Espírito Santo. Então, essa faixa que compõe o pré-sal, se você quiser escrever desse jeito, é até legal, uma faixa, né? Vai desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Não vai incluir esses estados inteiros, né? Mas é essa faixa que você vai delimitar a localização do petróleo denominado pré-sal. Já vejo aqui, tá, gente? Glaucio. Ana, pode ser via WhatsApp? Porque eu tenho uma fisioterapia imediatamente que eu saio da aula. Aí, se você quiser, manda para mim. Pode ser, Ana? Melhor. Aí eu tiro sua dúvida. Bom. A parte que vocês adoram. A Larissa Andrade mandou várias mensagens para mim, a Bia Reide também, a Giovana Bello, a Isa. Queremos geografia física, Júlio, geografia física, por favor, urgente. Calma, gente, eu vou fazer geografia física com vocês. Vocês me pediram aula toda no privado, mandaram vários anúncios. Vamos lá, geografia física. Formação geológica do pré-sal, vocês têm que saber explicar. Né? E assim, como não dá tempo de eu fazer tudo hoje, eu faço uma parte hoje, uma parte na aula de amanhã.
Olhem bem esse bloco, né? Isso eu consigo fazer hoje. Imagina o oceano, lâmina d'água, né? Oceano. Aí o fundo do mar. Fundo do mar. E você vai embora. A mais de 5.500 metros de profundidade. O pré-sal, ele fica entre 5.000 e 8.000 metros de profundidade. É muito profundo. É muito profundo mesmo, né? E o pré-sal se formou, gente, a partir da separação da Pangeia. Para ser mais preciso, a separação da Gondwana. Para quem não se lembra, peraí que só foi para Ana. É para ir para everyone. Peraí. Pronto, everyone. Gondwana é esse bloco aí que vocês estão vendo, né? Que reunia a África e a América do Sul. O hemisfério sul, na verdade, né? Quando essa separação começou, olhem na figura, ó. Foram formados lagos. Isso aqui é água doce, tá, gente? Quando continuou o afastamento, aí surgiu água salgada, o então jovem Oceano Atlântico. Mas quando iniciou a separação desses dois blocos de continentes, o que você está vendo aqui são lagos. Está bem pequenininho, até para quem está no computador. Eu vou fazer uma leitura breve e explico. Rocha geradora. Matéria orgânica no fundo do antigo lago, este que eu apontei aqui para vocês, combinou-se a argila e transformou-se em rocha. Com o passar do tempo, a ausência do oxigênio, temperatura e pressão favoreceram reações químicas que deram origem a hidrocarbonetos, na forma de óleo e gás. Então, meus amigos, quando começou a separação entre a África e a América do Sul, surgiram lagos. No fundo desses lagos, acumulou matéria orgânica. E essa matéria orgânica deu origem ao petróleo. O nome dessa rocha é importante para vocês. Rocha geradora. Rocha que deu origem, que formou. Para quem curte colocar organizado no tempo geológico, não se esqueçam. Cadê? Era mesozoica. Mais ou menos, meus amigos, mais ou menos ali, estamos falando de, vou colocar no chat para ninguém se perder, né? Mais ou menos 140 milhões de anos atrás. Por aí. Mais ou menos 140 milhões de anos atrás. É aí que o pré-sal começou a se formar. Separação da América do Sul e da África. Lagos, ou seja, água doce, acumulou matéria orgânica. Tudo bem? Essa parte 1. Beleza? Eu li aqui, Bia. Muito bom, Bia, muito bom. Brisou, muito bem. A Bia é brisada. Acontece, Bia. Estamos na reta final. Isso não é nada, perto do que o David vai fazer no final do ano. Ele me contou em segredo. Mas vocês saberão. E você está sendo gravado, não se esqueça disso. Por fim, gente, para terminar esta aula, olhando agora no esqueminho, esse recém-formado petróleo ou gás começou a migrar para camadas superiores, por ser menos denso. Problema, isso se dispersa. Se não ficar armazenado, você perdeu tudo. Aí surge um outro tipo de rocha. Olha o nome dela aqui, ó. Rocha reservatório. O que é uma rocha reservatório? Isso deu um grifo, deu um destaque. Carbonatos de cálcio e magnésio excretados por cianobactérias se precipitaram na água para formar as chamadas rochas carbonáticas, microbianas, que são altamente porosas. Para lá migraram o óleo e o gás formados na rocha geradora, em busca de ambientes de menor pressão. Não precisa decorar cada nome que apareceu aí, gente, mas os nomes importantes. Rocha reservatório, porosidade. O que é poro? A porosidade, né? São espaços que vão absorver esse petróleo, né? E não se esqueçam, essa rocha tem que ser sedimentar.
Então, estou colocando aqui no chat. Para ter poros, para ter porosidade, tem que ser sedimentado. É onde o petróleo fica armazenado. Ou seja, durante esse processo, que levou milhões de anos, foi afastando, certo? Os continentes. Formou-se um lago entre ambos. Acumulou a matéria orgânica, que gerou o petróleo. Esse petróleo começou a migrar. Para onde foi esse petróleo? Para rochas com porosidade, que você vai denominar de rochas reservatórias. Falta o que aí, nessa nossa explicação? O sal. Agora, olhando para a figura de novo. Vejam. Conforme foi afastando o Brasil, aliás, a América do Sul da África, formou-se o Oceano Atlântico. Foi entrando água salgada. E essa água foi evaporando. Quando a água evapora, fica o quê? O sal. Porque a rocha porosa, ela permite que o petróleo entre. Mas pode fazer o que também, gente? O petróleo sair. Então, qual o papel do sal? Olha o nome que está aqui, ó. O sal é uma rocha selante. Ele vai selar, ele vai tampar. Por isso que o petróleo do pré-sal tem boa qualidade. Porque ele não se contaminou com outros sedimentos. Não se misturou com outros sedimentos. Então, você termina a tua explicação explicando de onde veio o sal. A água do oceano começou a entrar nesses lagos. Lembra, é um processo lento, levou milhões de anos. A água evapora e no lugar dessa água foi ficando acumulando sal. São cerca de 2 quilômetros de sal, gente. É um bloco de 2 quilômetros formados por sal. Isso que acabou tampando, selando essa rocha reservatória. Agora sim você consegue ter nas suas mãos a explicação, como o pré-sal foi formado. Pensando em geologia, porque é importante, olhamos a parte econômica, geopolítica, que vocês gostam mais, eu tenho certeza. Mas é legal olhar a parte geológica também, como é que o petróleo se forma, no caso, o petróleo de pressão. Tá? Então, esse é o passo a passo. Pensa na separação dos continentes, formação do petróleo, rocha reservatória, e, finalmente, a rocha que tampa, a rocha selante. Tá? O Glaucio ficou aí empolgado, dizendo que o Brasil tem muita sorte. Sim, não foi descoberto algo parecido em nenhum lugar do mundo. Mas olha no mapa, gente. Se tem pré-sal onde hoje é o Rio de Janeiro, pode ter pré-sal onde hoje é Angola. As condições foram as mesmas, geológicas. Porém, até hoje, não foi anunciado descoberta de pré-sal na África. E a Petrobras está lá, gente, não se esqueçam disso. A Petrobras é uma empresa altamente presente em Angola e pesquisa o pré-sal. Caso eles tenham descoberto, não anunciaram ainda. Isso nunca foi anunciado, gente. Mas as condições, Glaucio, são as mesmas. O que aconteceu de um lado, aconteceu do outro. Agora também pode acontecer, no caso africano, seja muito mais profundo. Aí o acesso vai ser muito mais restrito também, a gente não sabe. Mas até hoje não foi anunciado pré-sal na África, mas as condições são as mesmas. Tudo bem? Diga, David. Professor, vou me apropriar do termo da Bia. Eu acho que eu também acabei brisando um pouco, aí eu acabei perdendo o início da explicação da formação. Aí depois virou uma bola de neve e eu acabei me perdendo por completo. Você pode explicar de novo, por favor? Primeiro, lembra o passo a passo, separação dos continentes. Não a Pangeia, né? A Gondwana, que pegava o hemisfério sul, separou. Durante esse processo, acumulou matéria orgânica, de origem marinha, no fundo desses lagos. Não era oceano ainda, era lago. Essa matéria orgânica decompôs, foi acumulando rochas por cima dessa matéria orgânica, tudo bem? Grande pressão por cima dessa matéria orgânica. Isso acabou virando o que hoje chamamos de petróleo. Hidrocarbonetos. Beleza, David? Só que esses hidrocarbonetos, eles são leves. Eles acabaram migrando, tá vendo a setinha vermelha? Penetrando em outras rochas. Até chegar numa rocha ideal, chamada rocha reservatória. Uma rocha com porosidade, cheia de poros, que armazenaram esse petróleo. E lembrando, ainda durante a separação do continente sul-americano e da África. Então, esse óleo que formou na rocha geradora, tudo bem? Migrou para a rocha que tem porosidade.
Só que os poros, David, são para os dois lados, né? Do mesmo jeito que esse petróleo pode entrar, ele pode sair. O que tampou? O sal, a chamada rocha selante, porque a água do mar começou a entrar nesses lagos, por conta da separação dos continentes. E essa água foi evaporando ao longo do tempo. Evapora a água, fica o sal. Esse sal ficou, de fato, uma camada, David, de quase 2 quilômetros de sal, uma camada espessa de sal. Por que o nome é selante? Porque tampou, fechou. Então, o petróleo ficou armazenado e preso nessas rochas, não permitindo a sua contaminação com sedimentos, o que torna esse petróleo do pré-sal um petróleo de ótima qualidade. Não é tão bom quanto o do Texas, não é o melhor do mundo, mas é um ótimo petróleo, que é mais fácil fabricar diesel e gasolina. E essa é a história do pré-sal. Pegou agora o passo a passo? Ficou melhor? Ficou assim, valeu, professor, brigadão. Imagina. Enfim, meus amigos, qualquer dúvida que tenha restado, amanhã, a nossa primeira aula de amanhã, eu parto desse esquema, sem problemas nenhum. Se eu, Julião, não entendi tal coisa ainda, não ficou claro para mim, a gente continua a partir... Está no finalzinho da explicação do petróleo, que amanhã eu tenho que chegar em energia elétrica, que as hidrelétricas são temas importantes também. Mas dá tempo de revisar isso. Aí você aproveita e levanta a sua mãozinha ou escreva no chat, tá bom? E aí depois, Bia, você diga aí qual que é o tema que você está com dúvida. A gente conversa depois da aula, certo? Deixa eu correr lá. Tenho fisioterapia, tenho que chegar em 15 minutos. É aqui do lado, acho que eu consigo. Assim espero. Um beijo, gente. Um abraço para vocês. Se cuidem, viu? Beijo, Júlia. Até amanhã. Beijo. Tchau. Até amanhã, professor. Brigadão.